Olá, meu nome é Anália, eu sou nutricionista de suínos da Agroseries Multimix, Nutrição Animal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas estratégias nutricionais que podemos utilizar para melhorar o bem-estar de fêmeas suínas. Como roteiro, nós vamos trabalhar um pouquinho o que é bem-estar animal, como a nutrição se encaixa nesse contexto. Ela é um critério de bem-estar animal no que diz respeito a gente fornecer consumo de água e de ração em quantidade e em qualidade para esses animais. E não só isso, a nutrição ela também pode ser trabalhada como uma ferramenta para melhorar a condição de bem-estar das matrizes suínas. Dentre essas estratégias, hoje a gente vai conversar sobre duas. A primeira é o uso de fibra na gestação e a segunda é como a gente pode trabalhar a nutrição mineral e vitamínica para prevenir a ocorrência de problemas de casco. O que é bem-estar animal? De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, é a forma com que um animal se adapta às condições em que ele vive. Então, um animal ele está em condição de bem-estar, e isso tem que ser avaliado de acordo com evidências científicas, se ele estiver saudável, confortável, bem nutrido, ou seja, a nutrição já apareceu aqui como um critério de bem-estar. Esse animal também tem que estar seguro, capaz de expressar o seu comportamento inato, e ele não estiver sofrendo estados desagradáveis como dor, medo e aflição. Então, um bom nível de bem-estar animal requer a prevenção de doenças, tratamento veterinário, abrigo adequado, nutrição, que é o tema que nós estamos tratando hoje, manejo e abate humanitários. É importante lembrar que o bem-estar refere-se ao estado do animal. Em resumo, pessoal, bem-estar é o estado de harmonia do animal com o ambiente em que ele vive. Sem bem-estar, os animais não conseguem ter uma produtividade adequada, porque eles não poderão expressar todo o seu potencial genético. Então isso também vai interferir no desempenho desse animal. Por essa definição de bem-estar, a nutrição é então um critério utilizado para se avaliar as condições de bem-estar dos animais. Os animais têm que estar livres de fome e sede. A nutrição, portanto, entra aqui. Isso comprova que ela é um critério de avaliação do bem-estar animal. Além disso, os animais devem estar livres de desconforto, livres de dor, ferimentos e doenças, de medo e angústia e livres para expressar o seu comportamento natural. Então, a nutrição aqui, basicamente, ela é um critério de bem-estar. O que é basicamente? Os animais têm que ter livre acesso à água e alimento em quantidade e qualidade adequados. No contexto do bem-estar das fêmeas suínas, aí a gente pode avançar um pouco mais. Além de ter disponibilidade de alimento e água em quantidade e qualidade, esse alimento e água devem assegurar o aporte adequado de nutrientes para essas fêmeas no momento da gestação, então para ela manter a sua gestação normal e ter a ocorrência ao final dela de partos normais, sem sofrimento. A nutrição também deve garantir a produção adequada de leite para o desenvolvimento normal dos leitões durante a lactação, prevenção de perda excessiva de peso e recuperação da condição corporal. E tudo isso vai ajudar na prevenção do aparecimento de problemas sanitários, lesões de casco, escaras de decúbito, enfim, o animal vai estar em harmonia com o ambiente em que ele vive e a nutrição pode ser utilizada e deve ser utilizada para dar condição disso acontecer. A nutrição ela pode ser usada também como estratégia para melhorar o bem-estar, não só garantindo o fornecimento de água e alimento, mas a gente lança a mão de algumas estratégias para melhorar a condição de bem-estar dessas fêmeas. Hoje nós vamos tratar de duas: o uso de dietas com alto teor de fibra na gestação e a nutrição mineral e vitamínica para prevenção de problemas de casco. Então, a primeira estratégia, a gente vai tratar da fibra na gestação. Todos nós sabemos que na gestação a alimentação ela é controlada, então a fêmea não consome à vontade. A gente limita o consumo de ração dessa fêmea, principalmente para evitar ganho de peso excessivo e para evitar que ela engorde demais e reduza o consumo de ração na lactação. Na gestação, esse controle alimentar chega a representar 50% a 60% da sua capacidade de ingestão. Isso acarreta diminuição da saciedade dessa fêmea, porque ela vai comer menos.
Isso vai prejudicar o seu bem-estar, porque vai predispor ao aparecimento de comportamentos estereotipados, que são comportamentos repetitivos e sem função aparente. Morder grades da baia, lamber o chão, etc. Quando a gente coloca fibra na dieta dessas fêmeas, ela vai ajudar a aumentar o volume dessa ração, a ocorrer uma distensão gástrica, que vai ajudar a aumentar a saciedade e o nível de bem-estar. Com isso, as fêmeas vão apresentar redução de níveis de atividade oral não alimentar, o caso que eu falei de morder as grades ou ficar lambendo o chão, e a incidência de comportamento estereotipado. Aqui nós temos um trabalho que demonstra o efeito do nível da fibra na dieta sobre o bem-estar dessas fêmeas. Então a gente pode ver que conforme aumenta o nível de fibra bruta da dieta, as fêmeas passam mais tempo se alimentando e comem mais devagar, o que ajuda nesse aumento do tempo da alimentação. Com a fibra elas precisam mastigar mais essa ração. Então elas gastam mais tempo em atividade alimentar, na apreensão e na mastigação, e menos tempo em comportamento estereotipado, que a gente chamou de atividade oral não alimentar. Então, atividade oral não alimentar no coxo, nas barras e no chão, mordendo, mastigando nada e balançando a cabeça. Nesse outro trabalho, os autores avaliaram rações com alta fibra ou ração com baixa fibra, que ele chamou de concentrada, e avaliaram o comportamento dos animais durante 45 minutos após o final dos tratos, no período da manhã ou à tarde. E eles observaram aqui de novo que a ração com alta fibra diminuiu a incidência de comportamentos estereotipados antes do trato da manhã e do trato da tarde, mostrando então que as fêmeas ficaram mais calmas e passaram menos tempo em atividade não alimentar. Também nesse mesmo trabalho, eles avaliaram o comportamento dessas fêmeas nos 25 minutos anteriores ao trato da tarde. E eles notaram novamente que o uso de fibra na ração vai diminuir a incidência de estereotipias e a fêmea vai passar mais tempo em inatividade, ou seja, ela vai se alimentar e vai deitar para descansar. Isso vai melhorar a condição de bem-estar dessa fêmea. Como que a gente avalia a saciedade dessa fêmea? A gente avalia por testes operacionais para medir a motivação da fêmea para se alimentar. O teste operacional de motivação para se alimentar mede a atividade do animal em realizar uma ação para obter uma recompensa. Ou seja, nesse teste aqui, por exemplo, o animal ele estava numa máquina, ele se alimentava numa máquina e para ele se alimentar ele precisava acionar um botão acima do comedouro para ele obter uma recompensa de 10 gramas de ração. Então, se ele tivesse motivação para se alimentar, o animal acionaria esse botão, ele trabalharia para obter essa ração. Para o animal não se condicionar nesse teste, toda vez que ele aperta o botão uma vez, ele vai ganhar uma recompensa. Na primeira e na segunda recompensas, a fêmea precisava acionar o botão uma vez. Na terceira e quarta, ela precisava acionar 5 vezes. E os demais pares de recompensas ia havendo um incremento sucessivo de 5 acionamentos, até 95. Então, cada vez mais a fêmea tinha que trabalhar se ela tivesse motivação para se alimentar. E o que a gente consegue ver nesse trabalho? 45 minutos antes do trato da manhã ou 60 minutos após o trato da tarde, ou o período correspondente, sempre os animais que receberam a dieta concentrada apertaram o botão mais vezes, ou seja, tinham motivação para se alimentar. Isso quer dizer que elas ainda não estavam saciadas. Elas trabalhavam para receber a recompensa de ração. Ou seja, a ração com alta fibra melhora a saciedade dessa fêmea, mesmo nas condições de alimentação restrita necessárias na gestação. Aqui a gente consegue ver em gráfico o número de recompensas que as fêmeas trabalharam para obter. Nos 45 minutos antes do trato da manhã, são as 2 primeiras colunas, as rações com alta fibra. E as 2 últimas colunas, as rações com baixa fibra. O mesmo a gente consegue ver 60 minutos após o trato da tarde. Sempre as rações com alta fibra motivaram menos o animal a se alimentar, porque a fêmea estava mais saciada. Isso é mais incisivo antes do trato da manhã.
Ou seja, ela passou a noite sem se alimentar e mesmo assim na dieta com alta fibra, ela não tinha tanta motivação para se alimentar, para receber a recompensa, porque ela estava mais saciada. Outra estratégia que a gente pode lançar mão para melhorar o bem-estar das fêmeas suínas é trabalhando a nutrição mineral e vitamínica na prevenção de problemas de casco. Esses problemas de casco são as lesões que ocorrem no casco, seja na sua parte interna ou externa, devido a causas infecciosas ou não infecciosas. Essas causas não infecciosas estão correlacionadas a brigas, a problemas no piso que machucam o casco dessas fêmeas, ou seja, condições de bem-estar que não sejam adequadas. Essas lesões de casco têm alta incidência nos plantéis, 50% a 100% das matrizes suínas são afetadas por eles, em maior ou menor grau. E essas lesões de casco, elas provocam claudicação ou manqueira, elas não conseguem se movimentar direito. 5 a 20% desses problemas de manqueira são devidos às lesões de casco, que contribuem também para uma alta taxa de descarte, podendo chegar a 35%. Essas lesões de casco, elas afetam o bem-estar em todos os aspectos. Se a gente pensar nas 5 liberdades que estão correlacionadas com aqueles critérios de avaliação do bem-estar, nos 5 critérios, seja ele nutricional, sanitário, comportamental, psicológico, as lesões de casco acometem ou afetam negativamente o bem-estar. Uma fêmea com problema de casco, ela não se levanta, ela sente dor ao se levantar, então ela tem menos acesso ao coxo, fica mais sujeita a brigas dentro da baia, num alojamento coletivo, passam mais tempo deitados, o chão pode estar sujo, isso predispõe a menor consumo de água porque elas não se levantam e a maior predisposição a problemas reprodutivos. Então, os problemas de casco afetam o bem-estar em geral dessas fêmeas. Aqui a gente pode ver algumas fotos que ilustram isso, né? O animal tem dificuldade de se levantar, de se locomover, passa mais tempo deitado, interage menos, sente dor, angústia, então tudo isso afeta e priva o animal do seu bem-estar. O que a gente pode fazer para corrigir ou evitar esses problemas e melhorar o bem-estar? Os microminerais, principalmente o zinco, o cobre e o manganês, são essenciais na nutrição dessas fêmeas para melhorar a saúde dos cascos, uma vez que eles participam do processo de queratinização, ou seja, da formação do casco, tanto em funções regulatórias, por participarem de enzimas que participam do metabolismo energético, proteico, como antioxidantes também nesse processo de formação do casco, e exercem atividades funcionais de composição de proteínas ligantes e pontes de disulfeto, que vão fazer o processo de queratinização. Principalmente o zinco participa nesse ponto. E a biotina é uma vitamina importante nesse processo também para a queratinização da epiderme e principalmente no que a gente chama de substância cimentante intercelular, formada por glicoproteínas, fosfolipídios e glicolipídios, que vão funcionar como se fosse um cimento mesmo, aderindo os filamentos de queratina junto dessa camada de biotina, conferindo estabilidade química e mecânica ao casco. Então, os minerais zinco, cobre, manganês e a biotina são muito importantes nesse processo. Quanto melhor a quantidade e a biodisponibilidade desses minerais, maior é o aproveitamento e a correção ou a prevenção desses problemas de casco. Então, no eixo Y a gente pode ver o percentual de redução de lesões, tanto em garras laterais como de lesões totais, como esses minerais orgânicos ajudaram nessa redução. Então, quando foi utilizado zinco, manganês e cobre na forma orgânica, houve uma redução significativamente maior desses problemas nas fêmeas, pela maior biodisponibilidade e ação local desses minerais no casco. Um outro trabalho aqui mostrando a incidência de claudicação, ou seja, quanto das fêmeas mancavam devido a problemas de casco. Nós podemos ver que a suplementação com minerais orgânicos reduziu também significativamente a incidência de manqueira nessas fêmeas, pela melhor saúde e condição do casco, sem lesões. E aqui nós temos a incidência de descarte por problemas de casco quando a gente usa a suplementação inorgânica ou orgânica.
mostrando aqui novamente que a suplementação de minerais orgânicos reduz significativamente a incidência e a severidade das lesões de casco, claudicação e, consequentemente, os descartes, né? Aqui a gente consegue ver que reduziu de 13 para 7, caiu pela metade a incidência de descartes devido a problemas de casco quando a gente suplementou com mineral orgânico. A biotina é aquela vitamina que eu falei que participa dessa formação também, principalmente ajudando na ligação das células, dos filamentos de queratina para a saúde do casco. Então a gente consegue ver aqui na coluna vermelha fêmeas que não foram suplementadas com biotina e na coluna verde resultado de lesões em fêmeas que receberam suplementação de biotina. Então a suplementação de biotina reduz a incidência de lesões de casco e consequentemente vai melhorar o bem-estar dessas fêmeas. Como considerações finais dessa parte, né, onde a gente tratou dessas duas estratégias, a parte de fibra e a parte de suplementação de microminerais e biotina, eu gostaria de deixar aqui para vocês que é fato que a questão do bem-estar animal tornou-se um dos maiores desafios da nossa cadeia produtiva, seja em suínos, em bovinos. Além de pré-requisito para o bem-estar animal, a nutrição pode ser trabalhada como ferramenta importante e eficaz para melhorar as condições de bem-estar das matrizes suínas. Então, não somente fornecer água e alimento em quantidade e qualidade adequados, mas trabalhar as estratégias que a nutrição nos oferece para melhorar o bem-estar dessas fêmeas. Esse e muitos outros assuntos você pode conferir no blog da Agroceres Multimix, o AG Blog. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.